Pronto, agora foi. Então vamos lá, né, gente? Sejam todos bem-vindos. A gente está dentro de uma agenda aqui no Somos quinzenal, onde a gente tem reunião aberta a cada 15 dias, e daí, entre essas reuniões, temos feito reuniões aqui com irmãos que estão desejando servir, se voluntariar, ser cooperador dentro desse projeto, para a gente poder servir mais irmãos, aquilo que a gente está enxergando dentro do nosso alvo de edificar a igreja na cidade, que impacta a sociedade. E dentro dessas reuniões abertas, a gente tem se dividido entre uma reunião focada no estudo e outra reunião focada no partir do pão. Então, no nosso último encontro, nós focamos no partir do pão, e hoje a gente volta ao estudo. E dentro dessa questão do estudo, a gente tem feito agora um estudo focado na igreja. Então, dentro desse escopo da igreja, a gente já cobriu várias coisas, desde a igreja sendo mencionada na primeira vez em Mateus 16, né, o sentido original, profundo, né, sobre a edificação da igreja. Depois falamos de Mateus 18, sobre a expressão crescente da igreja, o que significa essa questão de dois ou mais, o que significa essa questão, né, de tendo algum desafio, abrir para os irmãos. E depois a gente até cobriu essa questão de Atos 2:42, onde nós falamos sobre a igreja primitiva, né, ou seja, a evolução e o desdobramento da igreja a partir da ressurreição de Cristo. E daí a gente começou a uma ênfase específica da carta de Apocalipse, quando nós falamos especificamente sobre as 7 igrejas. Né? E quando nós falamos sobre as 7 igrejas, a gente trouxe aqui um estudo muito precioso no contexto de entendermos que as 7 igrejas, quando são mencionadas, elas sim traz um ensino no contexto histórico daquela época para os irmãos que reuniam nas cidades como igreja naquele tempo, mas nós vemos também que as cartas, né, ou seja, endereçadas às 7 igrejas, ela também tem uma aplicação para nós no campo pessoal, e ela também traz para nós uma foto, ou seja, uma visão profética a respeito da igreja até os dias atuais, passando por cada etapa dentro dessa linha do tempo na história. Então, esse é um ponto importante para a gente se aprofundar. Então, a gente começou as cartas, a gente parou na de Esmirna, e hoje a gente vai entrar na igreja em Pérgamo, tá? Só me fala uma coisa, eu estou num sítio agora e tá um calor, eu coloquei um ventilador aqui, vocês conseguem ouvir esse barulhão aqui? Não conseguem ouvir, tá? Só para saber, senão eu ia desligar aqui. Ok, então vamos começar, gente. Queria aproveitar aqui para a gente fazer uma oração. Posso pedir para o Fabiano fazer uma oração aqui, Fabiano? Para a gente começar esse estudo, para que o Senhor tenha liberdade, para que a gente possa entender a aplicação do Senhor para cada um de nós. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém, Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor. Amém. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Amém, de nos reunirmos com os irmãos, Senhor. Sim, Senhor. Ó, Senhor, mas principalmente, Senhor, de chegarmos mais próximo de Ti, Senhor. Amém. Senhor Jesus, ó, Senhor, abre os nossos corações, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, não somente aprender mais a Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, mas nós queremos aprender a vivê-la, Senhor. Ó, Senhor, por isso traz mais uma vez, Senhor, nessa noite, Senhor. Ó, Senhor, toda a Tua sabedoria, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Ó, Senhor, derrama, Senhor, uma unção de entendimento, Senhor. Que possamos receber, Senhor, tudo isso em espírito, Senhor. Ó, Senhor, que possamos discernir, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada um aqui, Senhor. Ó, Senhor, pelo Rafa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus, gente. Que bênção, né? Então,
Vamos lá, né? Antes de eu abrir aqui, né, o texto e a gente falar sobre isso, vou pedir duas coisas. A primeira coisa, eu vou pedir para os irmãos desligarem o áudio, só porque aqui no StreamYard eu não consigo fechar o áudio de todos igual no Zoom. Então, só para a gente não correr o risco de ficar um ruído e daí a gente não conseguir, né, se aprofundar. Beleza. Então, vamos lá, só um minutinho. Pronto. Só um momento, gente. Eu tô aqui com várias abas. Amém. Então vamos lá. Vamos começar, né, trazendo contexto aqui para vocês, né? Até porque eu vi que tem algumas pessoas novas, né? Me escreve aí no chat, quem não participou dos últimos encontros? Ou quem conseguiu participar de todos os estudos que a gente fez desde o início, né, quando a gente começou a falar de Mateus 16 ou das 7 igrejas. Me escreve aí no chat só para eu saber. Fala assim, peguei um outro, essa eu peguei, não peguei, só para eu saber, para tentar contextualizar um pouquinho aqui para vocês. Beleza, a Cris falou, não participei, esse é meu primeiro. A Ellen, não peguei todos. Fala aí o restante. Luiz Fernando falou, eu peguei a partir de Apocalipse, legal. Então, Luiz pegou, ótimo. Pelo menos essa parte específica, né? Ok. Ok, então tá bom. Então vamos lá. É importante trazer um contexto aqui do porquê que a gente está falando sobre isso, porque senão a gente acaba muitas vezes caindo naquele erro de quando nós lemos o livro de Apocalipse e nós vemos que dentro da nossa cultura cristã existe uma quantidade significativa de pessoas que quando entram no livro de Apocalipse têm dificuldade de poder se aprofundar, porque o livro de Apocalipse carrega muito simbolismo, né? Carrega muita referência, e aquelas referências elas trazem toda uma amarração histórica baseado, né, no significado daquela referência no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, muitas vezes, para quem não tem, né, uma afeição com escatologia, tem a dificuldade de ler Apocalipse, por quê? Porque parece tudo meio futuro, muito simbólico, eu não consigo entender a aplicação para o meu dia cotidiano. E aqui dentro do Somos, o nosso objetivo é o quê? É criar, né, essa cultura de irmãos que são aperfeiçoados para que a gente se torne responsáveis, para que a gente possa se tornar um filho maduro, né? Então, o que eu quero trazer de consciência aqui é que quando o Senhor traz essa revelação para João, edificar as 7 igrejas, ele não está falando apenas para um povo num determinado momento da história, mas ele está recebendo algo que tem uma profundidade e uma aplicação que nos confronta no nosso dia cotidiano como igreja, como pessoa, como filho, como irmão. E também traz o quê? Traz uma revelação profética da igreja
para que a gente possa entender exatamente aquilo que aconteceu com a igreja desde a fundação em Cristo, em Mateus 16, nos nossos dias atuais, para que a gente, entendendo isso, possa poder discernir, e discernindo essas coisas, a gente possa, cooperar para o plano de Deus na Terra, sendo aqueles que vão trazer alinhamento para a igreja, sendo aqueles que vão cooperar para essa vida da igreja cotidiana. E quando eu falo da vida da igreja, eu não estou falando apenas dentro do contexto da sua expressão local. Talvez você reúna, numa expressão local. Mas estamos falando da igreja dentro do aspecto universal, a igreja de Jesus na Terra. Muitos de vocês que estão conectados aqui no Somos, de alguma forma se conectaram, comigo, ou se conectaram com, outros irmãos que têm falado muito sobre o reino na sociedade. Isso é muito precioso, mas o que nós precisamos também entender quando a gente fala sobre a igreja, quando nós estamos fazendo um estudo sobre a igreja, é entender que a igreja é a principal plataforma para o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Quem criou a igreja não foram homens, quem criou a igreja foi o próprio Senhor Jesus. Então, a igreja é esse instrumento para a realização do plano de Deus. E nós somos a igreja, sim. Agora, obviamente, em alguns momentos específicos desses estudos, a gente trouxe essa clareza que sim, somos a igreja, mas não daquela maneira descomprometida, onde as pessoas, muitas vezes frustradas, com instituições, com organizações, com pessoas, acabam classificando. Não, nós somos a igreja, onde 2 ou mais reunidos nós estamos, e uma coisa muito descomprometida com a grande comissão. Mas quando nós compreendemos a grandeza da igreja, que ela é irresistível, que ela é infrustrável, nós entendemos que para o cumprimento desse plano, o próprio Cristo, ele começou essa edificação nos trazendo, a função da igreja, o campo da igreja, o alvo da igreja. Então a igreja, ela não é um prédio, a igreja não é apenas um grupo, a igreja é o corpo de Cristo na Terra, sim, é o corpo místico de Cristo na Terra, sim, somos nós como pessoas, sim, mas não sou eu apenas como indivíduo, eu como indivíduo não sou a igreja, eu como indivíduo sou o templo do Espírito Santo, mas igreja tem a ver com congregação, tem a ver com grupo. E igreja, dentro do sentido mais puro e original, tem a ver com um grupo de irmãos responsáveis para cumprimento do plano de Deus na Terra. Então, existe uma responsabilidade para com o fato de sermos igreja. Igreja não é aquilo que a gente aprende no contexto contemporâneo de um grupo onde eu vou uma vez por semana para receber uma mensagem e sair de lá encorajado para ter uma semana abençoada. Cara, não. Isso é uma visão consumidora que muitas vezes ainda tem, sido fomentado nos dias atuais. Não é isso. A igreja é a família de Deus. Irmãos que são, tocados, chamados para o encargo. Então, esse é o nosso desejo, que você entenda isso, entenda o teu papel, a tua porção. Beleza. Então, a gente falou sobre, as igrejas até a gente chegar aqui, em Pérgamo. Quando a gente falou de Esmirna, confesso que a gente ficou em dúvida se a gente abriria, porque a gente começou a falar do Lago de Fogo, quem lembra? E daí a gente falou da disciplina. E eu pensei com carinho se eu iria aprofundar isso, mas eu vi que eu ia precisar de uns 3 encontros só para cobrir essa parte específica relacionada ao Lago de Fogo, a disciplina, o galardão e a salvação. Então, eu decidi fazer o seguinte, eu vou deixar para falar sobre esse detalhamento específico sobre galardão, salvação, disciplina, Lago de Fogo, depois que a gente terminar esse estudo das 7 igrejas, porque eu acho que isso é importante para nós entendermos, porque muitas vezes a gente não compreende isso, mas eu vi que a gente demora muito para cobrir isso, então eu vou passar aqui e a gente volta nele para dar um detalhamento maior, tá bom? Beleza, então vamos lá. Quem pode ler aqui o texto sobre a igreja
de Pérgamo. Apocalipse 2. Posso ler, Rafa? Pode, por favor. Quando você lê, então, a partir do versículo 12 até terminar a igreja em Pérgamo. Sim. Okay. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Beleza. Amém. Ok, amém. Então vamos lá, né? Para que a gente possa, né, ter uma interpretação desse estudo, é importante sempre enfatizar aqueles parâmetros que a Pri falou nos dois últimos estudos relacionado à nossa interpretação. Então, quem não anotou, acho que vale a pena você anotar esses parâmetros para a gente poder ter uma melhor interpretação, né? Então, o primeiro parâmetro para a gente entender, né, que as 7 igrejas, neste estudo específico, nós estamos trazendo no contexto da descrição da história da igreja em seus mais de 2.000 anos. Então, nós estamos trazendo as 7 igrejas dentro de uma linha do tempo e a descrição histórica da igreja nos seus 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Parâmetro 2, para você entender aqui o nosso estudo. Os significados dos nomes revelam a condição de cada igreja. Então, o Senhor, ele relata o nome da igreja, que representa, obviamente, a cidade, mas também traz consigo a condição daquela igreja. Então, é importante eu entender sempre, né, o significado do nome nesse contexto. Beleza, a maneira como... Terceiro parâmetro, tá? Terceiro parâmetro. A maneira como o Senhor se apresenta em cada igreja indica a solução daquela igreja. Como assim? A igreja, né, ela é confrontada em algum aspecto. Então o Senhor, ele se apresenta de nomes diferentes. E aquele nome que ele traz ali em Apocalipse representa a solução daquela igreja. Então, quarto parâmetro. As características da igreja revelam a condição daquela igreja em determinado período da história. Então, ou seja, cada uma das 7 igrejas, ela tem uma expressão de características que é mencionada no livro de Apocalipse. E essas características, elas revelam a condição daquela igreja em determinado momento da história. Então, eu consigo entender se aquela igreja está falando sobre a igreja primitiva, a igreja perseguida, a igreja, né, onde houve o sincretismo e tudo mais. Ok. Quinto parâmetro. O início da carta, ela começa com Jesus. E o final é o Espírito. Ou seja, o Senhor é o Espírito. Então, isso é um ponto importante para a gente entender. Porque começa falando sobre Jesus e no final fala sobre o Espírito. Então, nós entendemos que o Senhor é o Espírito. Isso também existe uma expressão em 2 Coríntios 3,17, né, para entendermos essa questão do Espírito ser Jesus. Parâmetro 6º, nota aí. O início da a carta é dirigida a uma igreja, mas também serve para as igrejas.
Então, ou seja, dentro, obviamente, daquele contexto específico da época, era direcionada para uma expressão da igreja. Mas nós também temos que entender que aquilo que foi exortado, edificado, mencionado, falado, serve para todas as outras expressões da igreja, né? Até porque, inclusive, diz, o Espírito diz às igrejas, no plural, representa as expressões. 7º parâmetro para entender. Em cada igreja há vencedores, o que sugere, óbvio, que também há perdedores. Então, sempre nas cartas a cada igreja fala: ao vencedor dar-te-ei isso, ao vencedor receberá aquilo, ao que vencer. Então, sempre menciona um vencedor. Logo, entendemos que há perdedor. Beleza, 8º ponto. Para cada vencedor em sua respectiva época, há uma promessa de um galardão. Então, todos nós, como cristãos, temos acesso à salvação pela graça. Não há nada que nós podemos fazer para receber isso. É dom de Deus, é gratuito, é imerecido. Então, a salvação, ou seja, a eternidade, ela vem apenas pela fé, não pelas obras. Porém, Apocalipse deixa bem claro que o Senhor vai nos julgar segundo as nossas obras. E o julgamento, né, por mais que algumas pessoas leiam essa palavra e já tenham um certo receio, porque pensam em julgamento apenas como condenação, e sim, haverá juízo nesse sentido, mas também tem aqui descrito o galardão, que é a recompensa daqueles que foram fiéis. Então, esse galardão vem para quem? Vem para os filhos maduros, ao vencedor, tá? Nós queremos contribuir para que vocês se tornem vencedores, filhos maduros, tá? Beleza. 9º ponto, que são parâmetros. A maneira como cada carta termina estabelece 2 grupos distintos entre as 7 igrejas. Então, nós vemos o grupo 1, que é Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Então, a gente hoje termina esse grupo 1, e daí depois a gente entra no grupo 2, que são as outras 4 igrejas, que é Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu vou mostrar uma imagem aqui que vai ficar claro isso para vocês. Mas, em resumo, das 7, tinha 2 grupos, né? Então, tinha as 3 primeiras e as outras 4. Por que é importante falar sobre esses 2 grupos? Porque o primeiro grupo, dentro do contexto da história da igreja nos seus mais de 2000 anos, é a expressão da igreja que já passou por nós. E os outros 4 grupos, nessa interpretação histórica, é o grupo que ainda está presente na Terra até a volta de Cristo, tá? Vai ficar bem claro isso, tá? Beleza. E por último, o 10º parâmetro é entender que as profecias do primeiro grupo já se cumpriram e a do segundo grupo permanecerão até a volta de Cristo, que eu acabei de falar, tá? Por que é importante eu entender isso? Porque nós, como cristãos, fazemos parte do segundo grupo. Logo, os vencedores que estão sendo mencionados lá têm a ver conosco. Então, nós temos a opção de entendermos o nosso papel para sermos vencedores ou sermos filhos imaturos. A salvação vai ser perdida nesse contexto? Por não sermos maduros o suficiente para fazermos a nossa parte? Não. Né? É por fé. Mas, quando entendemos isso, nós começamos a entrar no estado de consciência elevada, que significa maturidade para reinarmos com Cristo. Tem um pontinho aí que a gente vai entrar também quando a gente falar sobre essa parte de disciplina, Lago de Fogo, sobre essa parte escatológica relacionada ao fim dos tempos, que a gente vai falar sobre essa questão relacionada ao arrebatamento, tá? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, né, que existe dentro da visão teológica a pessoa que são, né, pré-arrebatamento e pós-arrebatamento, né? Ou seja, a igreja vai, né, ser arrebatada,
antes, né, a igreja, pré-arrebatamento não, né, o pré-milenar, né, ou seja, antes de nós reinarmos com Cristo, a gente vai ser arrebatado, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, é melhor falar assim, né? Então a igreja não passa pela tribulação e a igreja passa. A gente vai trazer uma perspectiva para vocês aqui, né, diferente, talvez, dos dois conceitos teológicos mais famosos dentro daquilo que... Os filhos maduros vão ser arrebatados antes da tribulação, que são os vencedores que vão reinar com Cristo. E os filhos imaturos vão passar pela tribulação para serem disciplinados, tá? Mas enfim, isso é um ponto só que eu estou falando, porque é importante a gente entender o nosso papel. Beleza, então vamos lá. Quando a gente entra nessa questão, né, do slide relacionado à história da igreja, Apocalipse 2 e 3, a gente tem aqui uma linha do tempo, tá? Essa linha do tempo aqui, né, ela vai aqui até 90 depois de Cristo, até século 20, ok? Quando a gente vai vendo a descrição da igreja, a gente começa a ver aonde que a característica mostra que aquela igreja representa dentro da história. Né, beleza? E aqui tá vendo que tem uma linha, essa linha representa aqui os ensinamentos dos apóstolos. E aqui a gente colocou didaticamente aqui uma representação de quanto aquelas igrejas elas estavam próximas ou distantes dos ensinamentos dos apóstolos. Então, vamos lá, só recapitulando. A igreja em Éfeso, a gente vê que Éfeso significa desejável, né? Aqui fala o Senhor se representando como aquele que anda no meio dos candeiros, ou seja, o sumo sacerdote, né? Quando a gente vê essa questão, né, da condição da igreja de Éfeso, a gente vê a perda do primeiro amor e a promessa do vencedor é comer da árvore da vida. E daí fala no final, quem tem ouvido, quem tem ouvidos ouve, é o vencedor. A igreja de Esmirna, que a gente leu por último, né, Esmirna significa mirra, né, que representa também essa questão do sofrimento. Então, a gente vê que a primeira igreja em Éfeso representa a igreja primitiva, que a gente vê em Atos 2. Por quê? Porque o Senhor estava no meio dela, tá vendo? Ó, anda no meio dos candeeiros, era uma igreja desejável, tá? É uma igreja que depois perdeu, né, primeiro amor, mas o Senhor deu uma promessa. Ok, a igreja de Esmirna, quando fala sobre mirra, que significa sofrimento, diz que a condição esteve morto e tornou a viver, ou seja, foi ressuscitada. Foi fiel até a morte, né? Então, característica, foi uma igreja fiel até a morte. Então, nós vemos só por essas três principais características que essa expressão da igreja representa a igreja perseguida, que foi a igreja logo depois de Atos 2, onde ela começou a crescer, cair na graça do povo e, consequentemente, após cair na graça do povo, começou a ser perseguida e, né, os cristãos começaram a ser mortos e os primeiros discípulos, eles todos foram fiéis até a morte, né? Beleza. E daí agora a igreja de Pérgamo, como a Silvana leu, né, a gente vê essa questão das características. Então, o primeiro ponto, a gente vê o quê? O nome Pérgamo representa união, casamento ou torre alta, né? Então, quais são os pontos principais que são mencionados? Então, ou seja, o nome que representa união e casamento. Segundo ponto, né? O Senhor se apresenta como espada de dois gumes. Beleza, qual a característica daquela igreja? Saudável até a morte de Antipas. E o Senhor deu a promessa, o maná escondido, a pedrinha, né, e o nome escrito. Né, e termina do mesmo jeito que as outras. Quem tem ouvidos, ouça. E ao vencedor, ao vencedor. Beleza, vou voltar aqui para falar sobre alguns pontos aqui importantes relacionados a isso, né?
Então, essa igreja de Pérgamo, acho que vale a pena vocês, né, anotarem algumas coisas, porque senão vocês não vão lembrar nada daqui a pouco. Então, a igreja de Pérgamo, né, ela está falando da igreja do quarto século, que é uma igreja que foi beneficiada pelo Império Romano. Então, nós vemos que no século IV houve uma situação após a perseguição que aparentemente parecia a solução de todas as coisas, porque aquela mesma igreja que estava sendo morta, perseguida, ela é a igreja que começa a ser a igreja oficial do Império Romano. Por quê? Porque Constantino, que é o imperador romano do século IV, ele se converte e torna a igreja cristã, o cristianismo, como a religião oficial do império. Então, aquela expressão da igreja no contexto histórico é de benefícios do império. Só que aquilo que parecia aparentemente ser algo positivo se torna um desvio. Por quê? Porque a igreja ela não cresce, ela infla, ela incha, aonde as pessoas elas não mais se convertiam por conta de uma experiência genuína, mas ela se convertia pelos benefícios que elas recebiam por fazer parte. Então, a gente começa a ver o quê? Uma igreja inflada, né, que incha, que cresce. Então, nós vemos que isso aqui tem uma ligação direta com o nome. Qual é o nome? Representa união ou casamento. Por quê? Porque a partir do momento onde Constantino, na história, ele estabelece a igreja cristã como oficial, nós vemos muitas vezes o quê? Nós vemos muitas pessoas na história ali, né, entrando dentro da realidade da igreja, mas ainda carregando consigo seus ídolos. E é nesse momento que começa a acontecer praticamente um sincretismo. Nós vemos, né, algumas imagens que eram ídolos pagãos começando a ter uma referência dentro da igreja ali em Constantino. Então, para agradar a todos, começa-se a ter esse sincretismo. Então, olha, tem essa referência, então vamos trazer essa referência dentro do contexto da igreja da época. E nós começamos a ver essa união da igreja com o mundo, o casamento da igreja com o mundo. E é por isso que, né, o significado do nome revela a condição daquela igreja. Beleza. O que isso tem a ver com a gente nos dias atuais? A mesma coisa. Nós vemos, né, nos dias atuais uma exortação para nós, porque muitas vezes, com o intuito de querer agradar a todos ou encher as nossas comunidades de fé, nós acabamos muitas vezes, né, sem ali uma intenção ruim, se adaptando, e a gente muitas vezes não confronta, não exorta, aceita e começa a ter ali um sincretismo. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, porque senão vocês ficam ouvindo o barulhinho, né? Beleza. E daí a gente começa a ter o quê? Começa a ter esse casamento. Tá. E o que o Senhor ele fala para essa igreja que está casando com o mundo? Qual é a exortação que o Senhor ele fala ao anjo da igreja em Pérgamo? Nós vemos o quê? Nós vemos aqui o Senhor se revelando como a solução. Então, qual é a maneira que o Senhor se revela? Cristo, né? Ou seja, como que o Senhor se apresenta? Ele se apresenta como a espada de dois gumes. Então, quando a gente estuda, né, Hebreus 4:12, vamos abrir aqui Hebreus, vamos ver se é Hebreus 4:12 agora.
Quem pode ler? Hebreus 4:12. Gostaria de colocar vocês para exercitarem aí, falarem um pouquinho. Quem pode? Vocês que estão aqui. E o pessoal que está assistindo pelo YouTube, me escreve no chat aí, quem está aqui, porque eu só consigo saber se vocês colocarem no comentário. Então, escreve aí no comentário. Coloca teu nome, estou presente, estou acompanhando, só para a gente saber, tá? Posso ler, Rafa, Hebreus 4? 11? Isso. Hebreus 4:12. 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Amém. Então, por que eu pedi para vocês, né, abrirem aí em Hebreus 4:12? Porque o Senhor, ele se revela como? Ele se revela como espada de 2 gumes. Então, a maneira que o Senhor se revela é a solução para aquela igreja. Então, aquela igreja que estava num casamento, num sincretismo, qual é a solução? A separação. Então, a solução que o Senhor ele trata ali é o quê? É dividir, é separar. Então, a igreja precisa, sim, se separar. É lógico que eu sempre trago para vocês essa visão que o nosso papel como igreja não é fugir do mundo, mas é estar no mundo. Só que aqui, quando eu trago a percepção e a visão do mundo, eu não estou falando no contexto da geografia e das pessoas onde nós vamos alcançar, mas eu estou falando a perspectiva do mundo no contexto da sujeira, dos valores desalinhados do mundo. Né? Eu não acredito em dicotomia, mas é importante a gente entender a diferença daquilo que é o separado, o santo, o puro, né? Então nós vemos o Senhor ele falando que a resposta para o ajuste daquela igreja é a separação e a espada. E Hebreus 4:12 fala que espada é a palavra. E nós vemos que esta igreja do século IV começa a trazer o quê? Separação da palavra. Como assim separação da palavra, Rafa? Fala mais. Deixa eu tentar entender isso daí, né? Então, vamos lá. Vou trazer aqui o texto para vocês, né? Então, a Silvana leu, mas eu quero ler de novo algumas coisas aqui importantes, né? Então, depois que a gente vê a questão da representação do Senhor como uma solução, o Senhor ele fala, conheço as tuas obras, onde habitas, que está o trono de Satanás. E mesmo assim retém o meu nome e não negaram a minha fé. Até os dias de Antipas, a minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Forte, né? Forte, minha gente. Então, o Senhor está falando aqui sobre a igreja, e dentro desse contexto da igreja, ele simplesmente fala que aonde que Satanás está? No meio da igreja em Pérgamo, no trono. Então, onde que vocês estão? Vocês estão no trono de Satanás. Então, isso é algo muito forte, né, para a gente compreender aqui, né? Por quê? Porque quando aqui fala sobre o trono de Satanás, fala exatamente do quê? De Satanás começar a ocupar um espaço dentro da igreja. É óbvio que Constantino, dentro da história da igreja, ele provavelmente não fez essa questão, né, da oficialização da igreja como religião oficial do Império Romano com uma intenção impura. Mas a gente sabe que o inimigo ele se aproveita, inclusive, das intenções mais puras do coração do homem. Inclusive, eu recomendei num último encontro com vocês sobre essa questão do livro do irmão Dong chamado O Perigo do Lado Bom da Alma.
Então, às vezes, nós fazemos coisas que aparentemente são boas, mas que aquilo está nos afastando da realidade de Deus para com uma geração. Então, o Senhor, ele está exortando a igreja. Rafa, você está falando isso de Satanás se aproveitar muitas vezes de uma boa intenção, baseado em quê? Baseado em próprio Mateus 16, quando o Senhor ele fala sobre o início da igreja, e ele pega Pedro, que ele fala, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e Pedro ali com uma boa intenção diz assim, Senhor, não, você não vai ser morto. E aquele mesmo Pedro que edificaria a igreja é chamado nos versos seguintes sobre arreda-te daqui, Satanás, ou para trás de mim, Satanás. Então, por que que Jesus chama o próprio Pedro, que seria o edificador da igreja, como Satanás? Porque Satanás se aproveita das boas intenções do nosso coração para ocupar um trono no meio da igreja, para ocupar um lugar no meio da igreja. Então, o Senhor está falando para a igreja em Pérgamo. Vocês se uniram, casaram, né? Existe a espada para separar. Mas mesmo assim eu conheço as tuas obras, eu conheço vocês, eu sei que mesmo vocês, no meio do trono de Satanás, vocês o quê? Vocês não, vocês não negaram a minha fé. Mas tem um ponto importante, aqui nessa versão atualizada fala ainda nos dias de Antipas, mas outras versões digam assim, não negaram a minha fé até os dias de Antipas, que foi a minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, o que significa isso, minha gente? Significa o quê? O Senhor dizendo, eu conheço vocês, vocês foram minhas fiéis testemunhas e não me negaram até Antipas. Então, o que é Antipas? Antipas era um irmão experimentado dentro da igreja em Pérgamo, que o Senhor claramente diz que era uma fiel testemunha. Então, o que é o Antipas? O Antipas é aquele irmão que muitas vezes é o antipático, né? Que ele vai falar, olha, deu 20 horas, vocês ainda não entraram no encontro. Olha, você não está reunindo como igreja, olha, irmão, você não está lendo a palavra. Ele é o irmão que vai buscando ajustar todos os outros que fazem parte da família de Deus. Ele é a fiel testemunha, ele é aquele que busca, é aquele que realmente busca alinhar a igreja. Ele é o antipático para conosco, né? Mas simpático para com Deus. O Antipas é o simpático, mas o que acontece nessa expressão da igreja, Antipas morre. E daí os irmãos, eles se perdem. Aqueles que estavam sendo fiéis, eles se perdem até Antipas. Daí o Senhor, ele fala, algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Em outras traduções fala prostituíssem, né? Se prostituíssem. Rafa, fala um pouco mais sobre isso. De novo, as cartas para as igrejas fazem menção de símbolos específicos na história, inclusive do Antigo Testamento, para trazer significado profundo para aquele grupo, daquele momento específico, mas para nós. Quem lê muitas vezes esse texto não consegue entender. Por quê? Porque aqui a gente está falando no último livro, após a igreja ser perseguida, João está falando o quê? Que ele tem contra alguns irmãos que têm doutrina de Balaão, que ensina Balaque. Quem não tem ali um entendimento mínimo sobre isso, nessa hora já se perde. Mas eu quero trazer aqui uma referência para vocês, eu quero que vocês anotem, depois vocês estudem aí. Em Números 22 fala sobre o quê, queridos? Número 22 fala sobre Balaão. Então, o que nós precisamos, né, entender? Que quando Números 22 fala sobre Balaão, está falando sobre algo muito específico, né?
Então está falando sobre um profeta que foi contratado por um rei, que era Balaque, que era o rei dos Moabitas, né? E ele foi contratado como profeta para profetizar contra Israel. Então, o que isso tem a ver com a igreja, né, de Pérgamo e o que tem a ver com a gente? Quando fala sobre alguns de vós seguem a doutrina de Balaão, está falando sobre o quê? Está falando sobre aquilo que seria o embrião de um desvio que nós vimos na igreja no século IV, que ainda está muito presente dentro da igreja cristã contemporânea, que é o quê? Que é a prostituição do sagrado. E mais do que isso, é essa questão de contratar alguém para fazer algo que o Senhor não quer que faça. Então, essa doutrina está falando sobre aquilo que aconteceu em Números 22 e estava se repetindo na igreja em Pérgamo e que ainda se repete nos dias atuais. Rafa, eu não estou entendendo. Efésios 4:11. Quem pode ler? Para quem está acompanhando aqui, né, sim, algumas... Posso ler, Rafa? Claro, lê aí. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12? Pode continuar. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da... Pode terminar. Isso. Amém. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Uau! Vamos lá, eu vou tentar deixar isso claro, né? Porque isso é tão precioso. Isso nos alinha de uma maneira tão linda quando a gente entende isso de forma madura. Quando o Senhor está falando ali através de João para a carta, né, para os anjos da igreja em Pérgamo, e está falando sobre, olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Ele traz a referência dessa figura que é contratada para profetizar. Vamos ler mais um texto? Vai, quem pode ler Amós? Amós 3:7. Porque se está falando sobre Balaão, que foi um profeta contratado para profetizar, a gente precisa entender a essência da função profética. Quem pode ler aí? Tem um outro irmão que pode ler? Se não, pode repetir, quem já leu também. Amós 3:7. Profetas. Agora, existe uma figura que são os profetas que são chamados por Deus para algo. Qual é esse algo? É aquilo que foi lido pelo Fabiano relacionado a Efésios 4. O Senhor, ele levanta homens dons, mas esses homens dons, eles são levantados para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. E o que os santos vão fazer? Os santos vão edificar a igreja. Então, quem edifica a igreja? Os homens dons? Não. Quem edifica a igreja? Os santos. Então, em termos práticos, o Senhor, anota isso aí, o Senhor quer que todos os santos funcionem para a edificação da sua igreja na terra. E não somente para a edificação da igreja, mas para aquilo que o Fabiano terminou de ler, para que a gente alcance a estatura de Cristo e a plenitude dele. Rafa, mas eu não estou entendendo ainda o que você quer dizer com doutrina de Balaão, com Efésios e com Amós e com a função profética.
o Senhor estava falando que ele tinha contra a igreja uma prática de contratar um profeta para fazer algo que não era ele que deveria fazer. O que nós vemos a partir da igreja no século IV e que se repete até os dias de hoje? Nós vemos um embrião daquilo que se tornou um modelo de expressão da igreja, aonde nós contratamos uma pessoa para fazer aquilo que todos deveriam fazer. Então, nos dias atuais, e também lá na igreja do século IV, nós vemos o quê? Uma pessoa, né, com um encargo, com uma visão sacerdotal, é responsável para trazer uma mensagem, para cobrir um povo, para apacentar. Nos dias atuais, mudaram os nomes, mas é a mesma coisa. Nós contratamos um pastor e aquele pastor, ele faz o quê? Aquele pastor, ele traz uma palavra, ele profetiza, ele cuida, ele libera, ele faz tudo. Tá entendendo isso? Só que Deus, ele quer que uma pessoa faça tudo? Não quer. Efésios 4. Os homens dons, eles são apenas responsáveis de aperfeiçoar os santos para que os santos edifiquem a igreja. Então, nós somos os santos, nós somos aqueles que edificam a igreja. Então, na nossa geração, nós vemos isso acontecendo. É mais fácil eu contratar um pastor aonde eu vou uma vez por semana assistir uma mensagem para que ele me motive, para que eu viva uma vida baseada nos termos de uma religião. Ou, pior, eu vou para uma reunião para avaliar a performance daquele homem de Deus contratado. E daí eu julgo como aquele que tem condição de, né, achar que a pessoa fez bem ou não fez bem. Ai, tá bom o serviço de hoje, não tá bom o serviço de hoje. Isso daí é a doutrina de Balaão dentro da realidade da vida da igreja. Foi exatamente aquilo que o Senhor Jesus, ele falou que tinha contra a igreja em Pérgamo. Faz sentido isso? Será que isso é só uma interpretação? Ou será que isso tem uma aplicação? Será que nós conseguimos ver isso? Rafa, e qual é a aplicação disso na minha vida pessoal? Nós, muitas vezes, com uma intenção pura, também fazemos isso. Nós elencamos alguém que vai ser a voz de Deus para mim. Alguém que vai prestar esse serviço para o meu interesse pessoal. Então, eu vou ouvir a oração do dia, no grupo do dia, eu vou ter a pessoa que vai colocar a mão na minha cabeça, que vai me direcionar e vai me fazer tomar todas as vezes. Eu terceirizo a minha fé. Não é isso que o Senhor deseja. Se você está acompanhando isso, se você de alguma forma tem uma função de um homem dom, de uma pessoa dom, você precisa entender que você é responsável apenas de aperfeiçoar os santos, e os santos vão edificar a igreja. Beleza? Então nós precisamos amadurecer, né? Talvez tenha falado um pouquinho firme aqui, mas vocês me conhecem, né? Eu estou falando aqui em amor. Beleza. Então, ou seja, aqui nós vemos a igreja saudável até Antipas, tá? Antes de entrar nesse aspecto da promessa, vamos voltar aqui dentro desse aspecto do que o Senhor tem contra a igreja em Pérgamo. O primeiro é a doutrina de Balaão. Então, a doutrina de Balaão, anota aí, tem a ver com essa questão, né, de contratação de um profissional para cumprir um papel que os santos devem cumprir. Ou seja, a distorção da função da igreja. Mas o segundo ponto, nós vemos o quê? Nós vemos falando também aqui, ó, sobre essa questão dos
para lançar o tropeço, para que comessem o sacrifício da idolatria. Então nós vemos o quê? Nós vemos a igreja do século IV começando a manifestar ações que tinham a ver com idolatria. Então só pensar na igreja de Constantino, o início da idolatria começa ali. Claramente falando sobre isso. E daí fala, e também tenho contra ti a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Olha isso. Então, se por um lado a doutrina de Balaão tem a ver com essa distorção do exercício do espírito e do aperfeiçoamento e da edificação dos santos, do outro lado, a doutrina dos nicolaítas tem a ver com o quê? Tem a ver com aquilo também que foi o embrião da hierarquia e desse entendimento da separação dos laicos e dos sábios. Então, quando a gente vê dentro do contexto histórico, essa movimentação dos nicolaítas era exatamente um grupo que se achava superior e tinha os superiores e os leigos. Então, se nós formos buscar a origem da palavra nicolaítas, ela vem de duas partes. Anota aí. Nico, que significa sobre, e laíta, que significa laico, ou, nos dias atuais, a gente chamaria de leigos. Então, quando o Senhor está falando contra a doutrina dos nicolaítas, ele está falando sobre essa estrutura separatista, aonde nós pegamos a vida da igreja e falamos que existem os superiores, que são os sábios, no contexto de os... Como é que era usado dentro do contexto? Não era sábios, né? Então, os laicos e os... me fugiu aqui, né? A referência do nome, né? Mas era essa referência dos superiores e dos leigos. Então, o que o Senhor ele fala claramente que ele odeia isso. Então é quando no século IV nós começamos a ver dentro da igreja o quê? Essa hierarquia. E nós vemos a separação do quê? Da palavra. Então nós vemos que a palavra de Deus já não era mais acessível para todas as pessoas, nem no contexto da ensino oral, das escrituras, e nem no contexto do ensino mesmo dos rolos, né, das escrituras. Então, as escrituras, elas nem existia tradução. Então, começa a haver uma separação. Então, o Senhor, ele odeia isso. Ele odeia isso. Então, nós precisamos cuidar, porque nós ainda vemos o quê? Nós ainda vemos nos dias atuais isso existindo. Nós vemos essa hierarquia, onde nós achamos que uns sabem mais e são os mais espirituais, né? Eu sou espiritual, uau, né? Sei mais do que você, então você me respeita. Eu exerço domínio sobre você porque eu sei mais. Não existe essa referência bíblica. Então a gente vai chegar num determinado momento do nosso estudo sobre a igreja, onde nós vamos falar sobre a questão das funções e dos dons. E nós vemos que essas funções e dons nada mais são do que o serviço dos irmãos, que são a igreja, que é a família de Deus na terra. Então, dentro da referência genuína da igreja estabelecida por Jesus, não existe essa hierarquia no contexto de um estar sobre o outro. Nico sobre laicos, leigos. Então não existe alguém que está sobre os leigos. Não, na família de Deus todos nós somos apenas irmãos. Então anota isso. A igreja é a família de Deus onde ninguém está sobre o outro. Todos somos irmãos. Obviamente, alguns irmãos têm o serviço do ensino, o serviço do encargo, para que ele simplesmente aperfeiçoe
os santos, para que os santos, ganhando em crescimento, alcançando a estatura de Cristo, eles possam o quê? Edificar a igreja. Ah, gente, isso é demais, é demais, é demais. Dá vontade de falar muito tempo sobre isso aqui, né? Mas eu vou acelerar o passo aqui, porque já está dando 1 hora. E eu falei que a gente ia tentar terminar às 21, tá? Beleza, então, né, só para a gente terminar, então aqui, depois ele fala, arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Então, de novo, o Senhor, que aqui ele se apresenta, né, ou seja, como espada, né, aguda de 2 fios, ele depois fala, arrependa-te, pois virei contra ti com a espada na minha boca. E o que é a espada? É a palavra. Então ele diz, quem tem ouvidos, ouça ao que o Espírito diz à igreja. Quem é o Espírito? É o próprio Cristo. Cristo está edificando a igreja. E ele diz, ao que vencer, dar-te-ei o galardão de comer do maná escondido, darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Gente, a gente vai ter um momento onde eu vou falar um pouquinho mais dessa questão da profundidade relacionado a o maná escondido. Então, a gente tem muito mistério aqui, gente. É muita profundidade, né? Então, o maná escondido era o lugar que, quando a gente vê lá a palavra em Êxodo falando sobre o tabernáculo de Deus, existiam os lugares, né? O pátio aberto, o santo e o santo dos santos. E dentro do santo tinha a arca e ali tinha o maná escondido. Então, quando o Senhor ele fala nessa figura sobre o galardão daquele que vencer e fala sobre o maná escondido, ele está falando sobre uma profunda intimidade, porque o Santo dos Santos era o lugar mais santo dentro do tabernáculo, aonde uma vez por ano o sacerdote que estava naquela escala, ele entrava dentro e ele precisava estar em santidade, porque senão, diante dos querubins, ele era ceifado por falta de santidade. Então, quando o Senhor ele fala ao vencedor dessa igreja, aquele que vencer, aquele que perseverar, que não vai ficar preso na doutrina dos nicolaítas e nem da doutrina de Balaão, aquele que for fiel à palavra, eu dar-te-ei o quê? Eu dar-te-ei o privilégio de, né, comer do maná escondido. Comer do maná escondido é estar dentro da intimidade mais profunda do próprio Cristo. O maná representa o pão. Quem é o pão da vida? É o próprio Cristo. E aqui, quando fala de pedra branca, tem vários significados escatológicos, né? E daí a gente tem que ponderar todos eles. Mas sempre que a Bíblia ela fala sobre pedra, ela está falando sobre edificação. E quando fala sobre pedra branca, está falando sobre essa edificação pura. Então, aqueles que vencerem, além de terem acesso à intimidade do próprio Cristo de maneira muito próxima e preciosa, ainda vai receber a oportunidade da edificação pura da igreja, essa pedra branca, né? E nessa pedra nós teremos um novo nome. Então, ou seja, nós como vencedores receberemos um novo nome, significa transformação, significa um novo ciclo, onde nós vamos reinar com Cristo. Então, gente, eu vou, né, parar por aqui, por conta do tempo, mas aqui o Senhor ele fala do galardão, e ele fala sobre algo que ninguém conhece. Ninguém conhece. Então, então a gente termina, né, a carta de Pérgamo falando do Senhor, dizendo sobre a promessa, e a palavra ela termina do mesmo jeito no final da epístola.
Quem tem ouvidos ouça, e ao vencedor. Então isso representa esse grupo das 3 igrejas que já passaram dentro da história da Terra. Então nós vemos que as 2 primeiras, elas têm o quê? As 2 primeiras, elas têm um alinhamento nos ensinamentos dos apóstolos, mas nós vemos aqui a igreja do século IV se perdendo, não perseverando nos ensinamentos dos apóstolos. Então nós vemos um desvio. Nós vemos esse casamento, esse sincretismo, o início da idolatria, nós vemos o início de uma estrutura que começa a nos desviar, tá? Então, essa igreja, ela tem um contexto histórico, mas ela tem uma aplicação na nossa vida. A gente precisa ter atenção para que a gente não se perca, para a gente não se desvie nos interesses, né, nas ambições, naquilo que muitas vezes tem a ver com a terceirização da fé, ou a idolatria, a barganha, e para que a gente não, né, esteja, né, no trono de Satanás, mas para que a gente possa realmente, né, se arrepender, volta à origem, se arrependa, volta à origem. A origem do quê? Da palavra. A palavra se revela a nós. A palavra, ela fala com vocês, ela fala comigo, ela fala com todos. Amém, gente? Então eu vou encerrar. Eu queria escolher pelo menos 3 pessoas que pudessem falar em 1, 2 minutinhos os ganhos que vocês tiveram hoje. Então eu não vou falar mais nada, queria ouvir pelo menos 2 ou 3 irmãos, igual a igreja fala lá em Coríntios. Então, chama aí 3 irmãos para compartilhar. Então, quem pode falar do ganho que teve? Obviamente, no chat, se todos puderem colocar os ganhos, seria muito rico, porque, como eu falei, e como a gente tem aprendido, a ideia não é que um aqui exerça o dom e todos vocês consumam, mas que todos aqui possam exercer esse dom, tá bom? Então, escreve aí no chat os ganhos que você teve. Se eventualmente você está assistindo isso numa gravação futura, numa área de membros ou aqui no YouTube e assistiu até o final, escreve nos comentários também. Mas eu queria 3 irmãos que pudessem falar. Quem pode falar aqui, dos irmãos que estão aqui? Silvana, Fabiano, Fabi, Josiel, Helen, Cristiane, Luiz. Quando eu falo ganho, tá, gente? Não é assim, uma coisa teológica. É sobre qual o texto, o que você teve de insight, o que te chamou a atenção, o que explodiu aí no teu coração. Quem pode falar? Posso falar, Rafa? Manda ver, só fala. Então, eu podia falar de um monte de coisa aqui, porque ganhei muito com esse estudo, né? Mas o que mais me chamou a atenção, que eu mais ganhei, que eu gostaria de compartilhar com o irmão, foi no final agora, quando fala sobre essa promessa do versículo 17 sobre o maná escondido. Então, isso é algo que é real para nós nos dias de hoje, que quando a Bíblia fala em comer, em nós comermos, me remete à palavra também. Então, como o maná, o povo lá em Israel recebia o maná todas as manhãs, o maná fresco, eles não precisavam guardar, porque nem podiam, né, nem conseguiam guardar, porque todas as manhãs se renovava o maná. A mesma coisa é a palavra conosco hoje. Hoje nós buscamos por ela todas as manhãs, todos os dias, e ela se renova cada vez mais para nós. Mas quando fala do maná escondido, isso que eu ganhei muito, isso que me queimou no coração. Quanto mais a gente se alimenta do Senhor, quanto mais a gente se alimenta da palavra, quanto mais a gente se aproxima dele, mais nós, eu nem digo assim, ganhamos a confiança dele, mas nós nos tornamos, eu acho que, um pouco mais preparado para ele nos revelar esse maná escondido. Então, existe uma palavra liberada para nós hoje, para todos nós, mas existe um maná escondido que ele não está ao alcance de todos, mas ele está ao alcance daqueles que se aproximam cada vez mais do Senhor. Então, todos podem alcançar, mas não está ao alcance de todos por causa disso. Então, eu vejo que essa promessa, ela é real para nós hoje. Quanto mais nós buscarmos pela palavra, buscarmos nos aproximar dele, tanto em conhecimento quanto em intimidade com ele, mais nós vamos ter acesso a esse maná escondido. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso aí.
E o maná, ele sempre se renova, né? Igual você falou, tanto na palavra como na nossa vida. O Senhor quer que a gente sempre tenha um renovo, não viva de passado, né? Que a gente possa manifestar. Quem mais, gente? Mais 2 irmãos aí que possam compartilhar ganhos que você teve. Posso falar? Com certeza. Então, para mim a aula de hoje veio testificar, né, algumas coisas que eu creio, né? Por exemplo, a questão da função. Eu não preciso ser pastor. Eu creio muito nos 5 ministérios, como função também. Tá escrito ali no plural, né, que são apóstolos, são profetas, são evangelistas, e tudo no plural, né? Pastores e mestres. Eu creio nessa função. E isso não significa estar em um púlpito para exercer essa função, né? Jesus, ele exerceu essa função na praia, exerceu essa função em cima do monte, em um montão de lugar, né? Então, eu acredito que nosso chamado é exercer a função, né, com o objetivo de ver o corpo crescer, amadurecer, os filhos amadurecerem, né? Eu tenho tido um chamado, né, para essa questão do aconselhamento. Tem tanta gente na igreja, né, passando tanta dificuldade. Esse fim de semana, esses 2 fins de semana eu fui receber a função de falar sobre aconselhamento cristão lá na igreja, e as pessoas começaram a querer colocar para fora os seus traumas, tudo aquilo que viveram na sua infância e tal. E eu sabia que não dá para ministrar aconselhamento em 2 aulas de EBD, né, algo mais profundo. Mas eu pude ver assim como que está a necessidade da igreja, né, de ser curada, de ser sarada. E eu não sou pastor, não recebi essa função. Minha função não é ser pastor. Eu nem quero ser, porque não é minha função. A função do corpo é outra. Mas esse clamor por aconselhamento, por levar cura, isso mexe comigo, entende? Mexe muito comigo. Eu creio que essa é a minha função, de ajudar a cicatrizar as feridas, de ajudar a curar a igreja que está ferida, né? Então, eu creio muito nessa questão da função, e isso que você falou faz muito sentido, né? Não se trata de ser maior do que ninguém, é só de cumprir a função que Deus colocou no nosso coração. Jesus falou: aprende de mim que sou humilde, né? Quem ensina não tem que ser arrogante, tem que ser manso e humilde. Eu acredito que é isso, e cumprir a função. Amém? Amém, que bênção, meu irmão. Obrigado por compartilhar, viu? Essa gatona aí. Quem mais? O último, quem pode compartilhar aqui em áudio? Eu quero, Rafa. Então vamos lá. Me diga. Tudo isso que foi falado até agora é muito importante. Realmente, tudo isso foi bem marcante. Esse estudo hoje foi bem profundo mesmo. Mas o que me deixou bem... Aquela parte que me deixou bem, assim, sabe, chocada, porque a gente nunca para pensar nesses detalhes, né? Aquela parte que você falou sobre o trono de Satanás, né? Dentro da igreja, gente. E como é fácil ele se apossar disso, né? Porque bastou um ego um pouco mais elevado, bastou eu querer ser um pouco mais do que meu próprio irmão, eu já estou dando esse lugar a Satanás, né? Esse trono que ele não merece, mas que ele vai ali sutilmente e vai ocupando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não querendo ser soberbo, não querendo ser prepotente, né? Não querendo ser aquilo que Deus não designou a gente para ser. Então, que a gente possa realmente buscar a humildade, que é o que alegra, né, o coração de Deus, a mansidão, né? Que muitas vezes a gente precisa ali ter uma força muito grande para poder combater, né? Porque a gente às vezes não deixa, né, a mansidão tomar conta da gente. Mas é isso que eu queria deixar, esse meu ganho de hoje, que realmente marcou muito o estudo para mim.
Que bênção, Ellen. Muito feliz, viu? Glória a Deus. Gente, que demais, né? Muito bom quando a gente começa a compartilhar, né? Eu quero encorajar todos vocês a ruminarem na palavra, né? Primeira vez que eu ouvi essa palavra eu achei meio feia, né? Ruminar. Mas depois que a gente entende o princípio dela no contexto de mastigar, comer, né? A gente nunca mais vai ser um consumidor de uma mensagem, de um ensino, onde eu trato isso só dentro de um aspecto emocional. Recebo algo, fiquei emocionalmente bem, e daqui uma hora, daqui um dia, eu já nem lembro mais de metade do que foi dito, né? Agora, quando de fato eu tenho esse apreço pelo ensino, pela palavra, eu vou ruminando e falando, Senhor, me mostra a aplicação disso na minha vida. Cresce dentro de mim, Senhor Jesus, para que eu possa avançar. Então, que a gente possa avançar, né? Hoje eu acabei falando em alguns momentos de maneira mais energética, mas vocês sabem que aqui no Somos, a minha intenção em nada e jamais é invalidar a nossa vida da igreja, a maneira como você reúne como igreja, mas o nosso objetivo é amplificar isso. Então, que você, ganhando esse entendimento, possa ser como Pedro. Pedro, quando você se converter, ajuda os seus pequenos irmãos. Que você, né, quando entender, não vai virar o crítico, porque os críticos só criticam e não fazem nada. Mas aqueles que são responsáveis, eles são luz no ambiente que eles estão. Então, que vocês se movam para ser esses vencedores aonde vocês estiverem, tá? Deixa eu perguntar uma coisa. O Luiz Fernando consegue abrir o áudio, Luiz? Será que você consegue aí? Tá funcionando? Oi? Agora perfeito. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito. Ai. Posso te pedir, né, aproveitando esse ambiente de exercitar o espírito, posso pedir para você fazer uma oração final aqui para encerrar esse ensino, para que a gente possa fixar isso, o Senhor possa falar com a gente ao longo da semana? Sim, sim. Amém. Papai, agradecemos. Amém. Agradecemos por esse momento espetacular, onde podemos nos alimentar da Tua Palavra, sermos tocados pela Tua Palavra, Pai. É um momento sensacional, Pai. E só tenho a agradecer por todas as interações, quem abriu o coração, falou sobre o Rafa e todo o ensinamento, sobre o Espírito Santo estando junto conosco, mostrando a realidade da palavra, o que o Senhor tem para nos oferecer. Muito obrigado por essa reunião, tem sido realmente muito boa, Pai. E eu quero, para posterior, que o Senhor continue abençoando a todos aqui nessa reunião, Pai. Que o Senhor, que o Espírito Santo esteja com cada um em cada momento que for ler a palavra. Que esse entendimento especial venha no coração de cada um, para que cheguemos ao maná escondido mencionado hoje, Pai. Muito obrigado mesmo, Papai, por essa reunião. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe, viu? Gente, glória a Deus. Obrigado por todos que estavam aqui presentes. Pessoal que está aqui dentro do StreamYard, né? Cristiane, Luísa, Ellen, Josiel, Fabi, Silvana, Fabiano, a Ellen, o pessoal que também entrou aí pelo YouTube, né? Elis Magna e todos vocês que vão assistir a gravação, tá? Então, na próxima terça-feira vai ser um encontro fechado com os voluntários e daí, na seguinte, a gente faz mais um encontro aberto que vai ser o nosso Partir do Pão. Se eventualmente algum de vocês desejarem, né, ser voluntário, vocês procurem a Pri, que é minha esposa, ela está como administradora do grupo e ela vai orientar para você poder se situar, saber exatamente como você pode também se voluntariar. A gente tem enxergado, né, coisas muito específicas, né? Falamos que a gente é um grupo pequeno, mas que tem uma grande visão, e o nosso grande objetivo não é que um projeto cresça, nem que uma pessoa,
mas que o Senhor Jesus se revele a cada um de nós para que a gente se torne verdadeiros discípulos e a gente possa expressar a igreja na cidade que impacta a sociedade, tá bom? Então que a gente possa buscar esse aperfeiçoamento. Tenha uma ótima semana para vocês, e você que assistiu a gravação, ou escreve no comentário ou manda no grupo quais os ganhos que você teve, tá bom? Gente, boa noite, desculpa, deu uma estendida hoje, me empolguei, tá? Beijão. Até mais, tchau, tchau.